Olá! Hoje a gente mergulha numa questão que, olha, mexe com muita coisa. História, filosofia, ciência. Será que o desenvolvimento científico, assim, do jeito que a gente conhece hoje, dependeu mesmo fundamentalmente da visão de mundo cristão para nascer? É uma pergunta e tanto, né? É uma pergunta complexa, sem dúvida. E as fontes que recebemos trazem um debate, assim, bem acalorado sobre isso. Sim. De um lado, temos essa perspectiva do Paulo Kogos. Ele faz uma ligação quase direta entre a cosmovisão católica lá da Idade Média e, pasme, o Wi-Fi que a gente usa hoje, as naves espaciais. É uma linha de argumento forte, né? Muito. O ponto central dele é que a ideia de um Deus que criou o mundo ordenado, sabe, com leis naturais e tal, teria sido o grande motor para figuras como Roger Bacon começarem a desenvolver o método científico. Mas aí, do outro lado, a gente tem análises mais críticas. Algumas lembram até discussões sobre o John Lennox e também tem a visão mais, digamos, ponderada do Matheus Benite. E essas visões questionam, será que essa narrativa do Kogos não é um recorte meio seletivo da história? Que talvez ignore outras culturas ou até mesmo os momentos de tensão, né, entre ciência e fé. Bom, vamos tentar desembrulhar isso. Exato. A tese do Kogos, para resumir, é que atributos que eram vistos como divinos, tipo ordem, coerência, e que se refletiriam no mundo criado, permitiram o surgimento da razão científica. Ele até menciona aquela ideia das causas segundas, né? Que Deus teria criado leis naturais para reger o mundo sem precisar intervir com milagres o tempo todo. Isso abriria espaço para a investigação. Certo, a ideia de um universo previsível, onde se pode investigar as causas. Exato. E ele vai além. Ele chega a reinterpretar a Inquisição. Peraí, a Inquisição? Como assim? Pois é. Ele sugere que mesmo a Inquisição, com seus processos, teria introduzido noções de investigação, de devido processo legal, que de alguma forma estariam ligadas a essa construção da racionalidade. Nossa, essa parte é surpreendente. Associar a Inquisição, que a gente geralmente lembra pela repressão, a um passo rumo à racionalidade científica? Isso não soa um pouco forçado? O que as fontes críticas dizem sobre isso especificamente? Justamente. As críticas pegam pesado nesse ponto e em outros. Primeiro, a questão histórica mesmo. Essa busca por ordem, por princípios racionais no cosmos, isso é bem anterior ao cristianismo, né? Os filósofos gregos lá atrás, Anaximandro buscando o arché, o princípio fundamental, os estoicos falando do logos que permeia tudo, eles já estavam nessa pegada. Sim, claro, a filosofia grega já tinha essa preocupação com a ordem do universo. Exatamente. E não só os gregos. Outras culturas também tinham visões de um cosmos ordenado. Pensa no taoísmo na China, ou o conceito de Brahman no hinduísmo. Visões diferentes, mas com uma ideia de ordem subjacente. Faz sentido. Quer dizer, não foi uma invenção cristã essa ideia de um universo com regras. E tem mais um ponto crucial que às vezes fica esquecido nessa discussão. O florescimento da ciência no mundo islâmico ali na Idade Média. Ah, sim. Figuras importantíssimas, né? Importantíssimas. Alhazen, por exemplo, que é considerado o pai da ótica moderna, Avicena, eles fizeram avanços gigantescos numa época em que a Europa tinha uma atividade científica menor. Então, enquanto a Europa estava num ritmo, digamos, diferente, o mundo islâmico estava a todo vapor com descobertas. Exatamente. E ignorar essas contribuições complica muito essa tese de uma exclusividade cristã como motor da ciência. Nossa, isso realmente desafia essa ideia de uma única origem, né? De uma influência única e indispensável. E é aí que entra aquela analogia que uma das fontes usa que eu achei ótima. Ah, sim. A das rodinhas de bicicleta é perfeita para isso. Conta aí. A ideia é a seguinte: mesmo que a gente aceite que, em certo contexto no Ocidente cristão, a teologia tenha funcionado como um apoio inicial para alguns pensadores, como as rodinhas que ajudam a criança a aprender a andar de bicicleta. Isso não quer dizer que a bicicleta, que é a ciência, precise dessas rodinhas para sempre, certo? Exato. E nem que ela não pudesse ter aprendido a andar de outra forma, talvez com outro tipo de apoio ou até sem apoio nenhum, em outro contexto. Entendi. É confundir uma condição que talvez tenha ajudado no início, no lugar específico, com uma causa necessária e permanente para a ciência em si. Precisamente. É uma distinção fundamental.
A ciência moderna, bom, ela rapidamente desenvolveu seus próprios métodos, né? O empirismo rigoroso, a matemática como linguagem, métodos que funcionam independentemente de crenças religiosas. Lembra daquela resposta famosa do Laplace para o Napoleão? Sim. Senhor, eu não tive necessidade dessa hipótese. Clássica. Exato. Mostra essa autonomia que a ciência foi conquistando. E também não dá para pintar um quadro só de harmonia, né? Não mesmo. A história tem vários momentos de conflito, claro. Conflito direto. Galileu é o exemplo mais famoso, né? O conflito entre o que ele observava com o telescópio e o que o dogma religioso dizia. Sim, um caso emblemático de tensão. E olha que interessante. O próprio Roger Bacon, que o Cobino cita como um pioneiro, impulsionado por essa visão cristã, ele mesmo teve problemas. Ah, é? Sim, ele enfrentou suspeitas, acusações de heresia, chegou a ser preso por ordens religiosas. Isso complica bastante essa narrativa de que a igreja foi só um incentivo linear, né? Mostra que havia tensões internas também. Nossa, que complexo. E o Matheus Benítez, que a gente mencionou no começo, como ele se posiciona nisso tudo, segundo o material que a gente tem? O Benítez, pelo que as fontes indicam, tenta encontrar um caminho do meio, uma posição mais conciliadora, talvez. Ele reconhece, sim, a importância histórica da igreja, dos monges na preservação do conhecimento, na estrutura educacional da Europa medieval. Isso é inegável. Certo, ele não nega essa contribuição contextual. Não nega. Mas ele parece resistir a essa conclusão mais forte, quase determinista do Kogels, de que, por causa da teologia cristã, é que temos ciência e tecnologia hoje. Para Benítez, talvez a religião tenha funcionado mais como um substrato cultural, ou talvez ético, sabe? Importante naquele contexto específico da Europa. Mas não necessariamente a causa única, ou a condição sine qua non para o surgimento da ciência moderna como um todo. Então é como se ele dissesse, sim, teve um papel ali naquele cenário europeu, mas calma lá, não vamos dizer que foi a causa exclusiva e indispensável para a ciência existir em qualquer lugar ou para sempre. Exatamente essa é a nuance. Reconhece influência local e temporal, mas sem universalizar como uma lei histórica. Entendi. Então, fazendo um balanço aqui, o que tudo isso parece indicar é que essa relação entre cristianismo e o nascimento da ciência moderna, pelo menos na Europa, é bem mais um emaranhado, né? Cheio de nuances, de idas e vindas, de colaboração e conflito. Exatamente. Reduzir tudo a uma linha reta de causa e efeito, a ciência nasceu por causa do cristianismo, parece simplificar demais. Ignora um panorama histórico e cultural muito mais vasto, com outras civilizações, outros pensadores, outras influências. Fica bem claro, né? Que atribuir a origem à paternidade exclusiva da ciência moderna à cosmovisão cristã é uma simplificação que, assim, não se sustenta muito bem quando a gente olha o quadro completo. A diversidade de contribuições de outras épocas, de outras culturas e mesmo os conflitos dentro da própria história ocidental. Tudo isso mostra que a história é bem mais complexa. E para a gente fechar, fica aquela provocação final para quem está ouvindo refletir, né? Se a ciência, conforme foi amadurecendo, realmente tirou as rodinhas teológicas, que talvez, e esse talvez importante, a tenham ajudado a dar os primeiros passos lá atrás, num certo contexto. O que isso pode sugerir sobre a natureza fundamental do próprio método científico? Essa busca incansável por explicações baseadas em evidências, em observação e em testes. Uma busca que parece capaz de ir além, de transcender cosmovisões particulares, sejam elas quais forem. É uma questão fascinante, sem dúvida. Deixa a gente pensando sobre a própria essência do que é fazer ciência.